Olá, tudo bem? Como está você? Eu desejo que você esteja maravilhosamente bem, se sentindo, né, no melhor do seu dia, no melhor do seu astral. Maravilha? Muito bem. Eu sou o Sebastião Silva, da Mentoria Sistêmica, e o meu trabalho é ajudar as pessoas a desenvolverem, a resgatarem os seus recursos internos, né, que vão ajudar a pessoa a alavancar a sua vida. Um desses recursos é a tão falada, né, e tão conhecida também, concentração. As pessoas não dão muita atenção, né, à tal da concentração. Porque é a base, né, de todo o equilíbrio de uma pessoa, né, equilíbrio mental, emocional, tá? Isso tudo passa pela concentração. Então, durante o processo da mentoria, nós vamos analisando, vamos estudando, vamos vendo quais são os recursos que a pessoa está precisando naquele momento. E aí, juntos, nós vamos estabelecendo um plano de ação, né? E aí a pessoa começa a entrar numa nova fase na vida dela. Muito bem. Então, hoje, muitas pessoas reclamam que tem dificuldade de manter o foco. Tem até uma doença aí com os nomes esquisitos, né? Mas isso assim, as pessoas sempre tiveram dificuldade com a concentração, né? Agora, né, então, com muitas tecnologias e tal, né, a medicina começa a dar nome, né, para alguns desses distúrbios. Mas tudo bem. Nosso assunto aqui, vamos falar de pessoas normais que simplesmente não sabem que podem desenvolver a sua concentração, né? É, a concentração, quando uma pessoa começa a pesquisar um pouco, né, começa a prestar atenção na história de algumas pessoas, você começa a observar uma coisa, que a vida dessas pessoas era uma vida regrada, era uma vida onde as pessoas seguiam, né, uma certa disciplina. Então, quando falamos, por exemplo, de artes marciais, né, artes marciais já nos conecta com uma coisa chamada habilidade. Habilidade vem já associado com uma outra coisa, precisão, golpes precisos. Ah, e aí vem a questão que tem que ter uma força aplicada, mas não é qualquer força, tem que ser uma força direcionada. É, mas essa força direcionada, ela precisa seguir um certo padrão. E aí, você vai chegando e vai vendo que os grandes mestres das artes marciais, eles começaram com um processo que foi dominar a sua mente. Eles trabalharam muito a concentração. Pessoas verem alguém sentado, tipo lá, fazendo uma meditação, já relacionam com concentração. A concentração é a base para que se consiga meditar. Então, não só na vida desses grandes mestres aí, por exemplo, quando falamos de artes marciais, nós lembramos, né, do grande Lee, né? Bruce Lee. Foi uma pessoa assim incrível. Ele é um referencial em termos de disciplina, de concentração, né? Porque ele fez coisas que não tinha muito como explicar.
E aí, nós vamos olhar e nós vamos encontrar mais pessoas, né, que chegaram a níveis elevados dentro das suas habilidades ali, mas a concentração sempre foi a base do trabalho dessas pessoas. Um grande esportista, por exemplo, se ele não desenvolver a concentração, ele não vai conseguir atingir o ápice, o máximo da sua capacidade, quer seja no basquete, quer seja no vôlei, qualquer que seja o esporte, vai exigir muita concentração. Então, dentro do mundo, da vida cotidiana das pessoas, aquelas pessoas que conseguem trabalhar um pouco só, a sua concentração, as maravilhas já começam a ser em número incrível. Pense que você, por exemplo, está no seu dia a dia, fazendo suas coisas, trabalhando, né? E de repente você começa a receber alguns insights, né? Algumas intuições. Faça isso, ou, né, mude de ideia, não vá por ali, vá por aqui. Quando a pessoa começa a entrar nesse mundo da concentração, tá? Ela começa a se abrir para um outro mundo. Não, é uma outra realidade. É como se fosse uma outra realidade dentro dessa mesma realidade. E aí, coincidências vão começar a surgir assim, uma atrás da outra. Algumas capacidades que são inerentes do ser humano, mas que estão adormecidas por falta de se trabalhar essa questão da concentração. Tá? Porque quando você começa a trabalhar a concentração, várias outras coisinhas começam também a funcionar melhor em você. A primeira que as pessoas vão perceber é a intuição. Não, sabe? Aquela ideia brilhante que vem, sabe? Opa, tive uma bela ideia. Isso. A pessoa estava programada para fazer alguma coisa e de repente ela não sabe por quê, mas pois é, sabe, acho melhor, não vou fazer hoje, vou deixar para amanhã, né? Vou mudar a agenda, porque... E aí, de repente, depois que passa, né, aquele momento que a pessoa teria que fazer aquilo, ela percebe, pois é, não era bem o melhor momento mesmo. Às vezes a pessoa tem até um evento para participar, uma festa, alguma coisa assim, e daí surgem algumas coisinhas em que a pessoa perde o interesse de ir para aquele evento, para aquela festa. Aí depois ela fica sabendo que a festa não foi lá essas coisas. Surgiram lá alguns babados. Quer dizer, a tua intuição, né, começa a guiar a sua vida. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Tá? Isso é maravilhoso. Então, teve, por exemplo, um camarada, isso foi lá na década de 30 do século passado, né? Chamava Kuda Bux. Kuda Bux, ele desenvolveu a concentração. Ele queria desenvolver a habilidade de enxergar com os olhos fechados. E aí ele começou a praticar. Foi, né? E chegou um momento que ele estava tranquilo, ele, tanto com o olho aberto ou o olho fechado, para ele era a mesma coisa. É claro que daí ele utilizou dessa habilidade para fazer apresentações, né? Enfim, ele ganhava dinheiro, né, com essas apresentações. Porque para as pessoas isso era algo extraordinário. Até hoje é, né? Se alguém fechar o olho e dizer que, né, ficar descrevendo tudo que está vendo, né, não é normal. Mas, então, esse camarada,
ele fez muitas coisas. Mas ele começou praticando a concentração. Desenvolveu a concentração num nível super elevado. E aí ele podia fazer isso, né? Ele conseguia enxergar com os olhos fechados, como se estivesse com o olho aberto. Muito bem. São níveis e níveis. Agora, quanto mais você trabalhar a sua concentração, os benefícios começam a acontecer automaticamente na sua vida. Então, talvez você pudesse escolher alguma coisa que você gostaria de desenvolver, alguma habilidade, né? Essa habilidade pode estar relacionada com o que você faz ou não. Às vezes pode ser algo que você considere como um hobby. Vou desenvolver a concentração para fazer tal coisa, para fazer isso, para fazer aquilo, né? Talvez você ache interessante, né? Você já ouviu falar que é possível materializar a energia. Né? Como assim? Se concentrar e se você começar a fazer os exercícios da concentração, né, naturalmente, você vai desenvolver essa habilidade de manipular energia. É isso que acontece. Manipular energia. E como que vai acontecer esse processo? Então, o primeiro passo é você trabalhar com a concentração. E o que significa mesmo, então, a concentração? Pois é um processo muito simples. É você dirigir a sua atenção com uma intenção. É. Então, veja, é aquela atenção dirigida. Quando você está dirigindo a sua atenção para alguma coisa, é aquela questão do foco, colocando o foco em uma única coisa, você está, na verdade, manipulando energia. Você não sabe, mas é isso que está acontecendo. Com o passar do tempo, com a prática, né, você vai começar a perceber isso. Vai começar a perceber isso. Então, pode ser que você queira apenas ter um controle melhor sobre o seu estado interior. Já é um grande feito. Talvez você queira desenvolver uma habilidade que, por exemplo, seja desenvolver a memória, por exemplo. Né? Ter uma memória fantástica. Ou talvez você queira apenas ler mais rápido. Ou então, você queira fazer algo associado com a tua profissão. Você quer se desenvolver mais em alguma área específica ali da tua profissão. Então, quanto mais você tiver a habilidade de colocar toda a tua atenção num único ponto, num único detalhe, num único pensamento, né? Numa única imagem, quanto maior for essa tua capacidade, maior será o teu nível de concentração. Veja, por exemplo, a técnica da vela. Existem várias técnicas para você fazer a prática da concentração. Mas a da vela, ela é bem interessante porque é bem simples. Né? Então, pode ser com uma vela, pode ser com uma plantinha, pode. Né? De preferência com algo que tenha a ver com vida. Né? Tá? Né? Então, o fogo é um dos 4 elementos da natureza. Por isso, a vela. Mas você pode usar uma planta que você gosta, por exemplo. Né? Ou algum outro objeto que você gosta.
E aí você vai começar esse processo. Né? Pode ser uma fruta? Pode ser. Né? Vamos ver o caso da vela. Então, no caso da vela, veja, é bem simples. Você vai pegar uma vela, vai acender, vai colocar na sua frente, de preferência no seu nível de visão ali, né? A uma distância aí entre 40 e 50 centímetros. Uma distância que fique bem para você. Tá? Antes disso, é interessante que você faça, antes de começar a prática, né, é importante que você faça uma oxigenação do cérebro. Né? E essa oxigenação você pode utilizar o método de respiração Wim Hof. Né? Faz ali 30 respirações. Né? O método Wim Hof é aquele método que você respira e expira, respira e expira, respira e expira, sem parar, né? Sem paradas ali, né? Tá? Então, inspira e expira, inspira e expira. Né? E aí você faz 30. E aí, né, tem orientações no YouTube, é só você digitar ali que você vai encontrar, né, essa prática. Aí você já oxigenou o seu cérebro. E aí você começa a sua prática. Você vai olhar para ela por alguns instantes, e aí você fecha o olho. E o objetivo é que, quando você fechar o olho, a tela apareça novamente. Como se você estivesse com o olho aberto. É um processo. No começo vem só o pensamento da vela, sabe? E aí, aos poucos, a imagem vai se formando, vai se formando. Não estresse a sua mente. Tem que ser um processo tranquilo, onde você se sinta bem, confortável. Né? Então, comece com um tempo bem pequeno. Talvez aí uns 3 minutos. Né? Mas é importante que você repita isso durante o dia. Pelo menos mais umas 3 vezes. E aí você vai aumentando esse tempo. Conforme você vai, né, adquirindo ali o gosto pela prática, você vai aumentando. Vai para 5 minutos, 7 minutos, daí vai para 10, vai para 12, 14 minutos. Com 14 minutos, sabe, dessa prática, e fazendo ali pelo menos 3 vezes por dia, você já vai começar a perceber muito mais rapidamente os efeitos benéficos. Tá? E aí a coisa já vai começar a acontecer. Por quê? Pelo objetivo que você está buscando, né, a razão pela qual você está fazendo a prática ali da concentração, né, você já vai começar a exercitá-lo. Já vai começar a exercitar isso. Eu quero sentir a energia com as mãos. Sentir a energia é muito fácil. Agora, para fazer com que essa energia apareça na minha mão, aí precisa um pouquinho mais de concentração. É só isso. Tá? E aí, digamos que esse seja o seu objetivo. Você vai praticando. Né? Quanto mais você avança na concentração, né, mais os exercícios ali, daquilo do teu objetivo, vão se tornando mais reais. Você começa a sentir as evidências. Memorização, poxa, você começa a fazer exercício de memorização, que maravilha, sabe? Começa a gravar as coisas com muita facilidade. Ou começa a ler com muito mais rapidez. Digamos, você tenta desenvolver a leitura acelerada. Né? Ou, enfim, aquela habilidade que você quer desenvolver. E aí você continua treinando, 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 tá? E as coisas começam a acontecer. A magia, sabe? Ela vai acontecendo naturalmente, você quase não vai percebendo. Tem alguns lances que vai acontecer. Você só vai perceber depois que aconteceu. Puxa vida, legal, foi aquela intuição que chegou, tá? Os negócios começam a melhorar de uma forma muito natural. Por quê? Porque você está focado em alguma coisa e o teu desenvolvimento, você está desenvolvendo as tuas habilidades. A princípio, é só concentração. Há um
um ganho secundário aí gigantesco. Por isso vale a pena começar a treinar a concentração. Durante o processo da mentoria, nós incentivamos sim, a pessoa a desenvolver alguma coisa, algum tipo, né, de habilidade que ela ainda não tem, mas que ela acha interessante, que se ela tivesse, ela iria se sentir muito bem. E é através dessas habilidades que aparentemente não tem nada a ver com a minha profissão, com aquilo que eu faço, é através desse processo que você vai desenvolver as habilidades necessárias para ter mais êxito, mais sucesso, mais resultados positivos. Beleza? Obrigado pela sua visita. Marilda, ou é Marilda? Maravilha? É isso aí. Quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho? Deixe uma mensagem aí nos comentários, dizendo eu quero, e eu entro em contato com você. Ou então pelo WhatsApp, 419-9661-5930. Forte abraço. Vejo vocês amanhã.